104 FM agora, 10 horas e 12 minutos, 10 e 12. Muito bom dia a todos vocês que estão ouvindo a Rádio 104 FM através das ondas sonoras. Bom dia a você que está nos acompanhando pelos nossos aplicativos Facebook, Instagram. E logo mais estaremos compartilhando através do site florestanoticias.com. A partir de agora, damos início a mais um programa Comunidade Ativa, onde levamos aí muita informação, prestação de serviços à comunidade e tratamos de assuntos de grande importância para toda uma sociedade. Comunidade Ativa a partir de agora no ar. E hoje o tema nada mais, nada menos do que ansiedade. Tema de hoje, ansiedade no Comunidade Ativa, aqui pela Rádio 104 FM. A convidada especial para mais uma edição é a psicóloga clínica Fabiane Gea, onde nós vamos abordar assuntos de grande importância para você que tem crises de ansiedade, para você que sofre muito com ansiedade e outros assuntos que levam a este mesmo tema. Você tem ansiedade ou você tem depressão? Você precisa fazer terapia ou você precisa tomar medicamentos? Bom, tudo isso e mais alguma coisa a partir de agora no Comunidade Ativa. E já quero cumprimentar a psicóloga clínica Fabiane Gea. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio 104 FM. Bom dia. Com muita satisfação que recebemos você hoje pela primeira vez aqui na Rádio 104, né? Pelo menos comigo, né? É, com você. Comigo. Já estive aqui outras vezes. Já esteve aqui? É. Que bom. Fabiane, é o seguinte, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, da psicologia, né? Falar um pouquinho da sua formação, para que as pessoas pudessem ter ciência, né, do trabalho que você vem realizando aqui no município de Alta Floresta. Sim. Bom dia, Poliana, né? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para falar de um tema tão importante, tão relevante, né, para toda a comunidade em geral. Eu, né, como você já disse, eu me chamo Fabiane, sou psicóloga aqui no município de Alta Floresta, já tem 5 anos, né? Trabalho lá na Clínica Pro Saúde, atendo adolescentes, atendo adultos. E um tema, assim, que algo que eu recebo bastante, né, constantemente, posso até dizer que todos os dias, né, diariamente mesmo, assim, é a ansiedade, né, todos os dias é um tema que eu recebo no meu consultório e é algo que a gente vem trabalhando aí e olha, de cada 4 pacientes, ele relata ansiedade, a gente consegue diagnosticar aí a ansiedade. Por exemplo, muitas pessoas acabam confundindo ansiedade e depressão. Para a gente já começar, existe a diferença, né, da pessoa ter ansiedade e ser diagnosticado, né, como uma pessoa depressiva? Sim, existe uma diferença aí. Até porque, assim, a ansiedade, ela é algo normal do ser humano, até certo ponto, claro. Quando você está prestes a fazer uma viagem, quando você vai realizar um teste, você sente aquele friozinho na barriga. Verdade. Né? Então, isso é uma ansiedade normal. Aconteceu aquele evento, essa ansiedade ela vai passar. Você vai, né, viver normalmente. Aquilo lá vai fluindo, né? Isso, não vai te incomodar. E aí, quando ela começa a ser patológica, quando ela começa a causar prejuízos na vida da pessoa, aí sim é necessário que essa pessoa ela procure, né, uma ajuda psicológica ou às vezes até mesmo medicamentosa para poder estar controlando aí essa ansiedade. A depressão, ela também, né, é um transtorno psicológico que precisa de tratamento, onde a ansiedade muitas vezes ela está presente na depressão. Uma pessoa ansiosa não necessariamente ela é depressiva, mas uma pessoa que tem depressão, possivelmente, né, o transtorno de ansiedade vai estar inserido aí na depressão. A depressão, a pessoa, muitas vezes ela perde assim o sentido da vida, ela é uma tristeza muito profunda, que ela não consegue lidar, né, com esse sentimento. Às vezes fica muito difícil até para essa pessoa sair da cama, se relacionar com outras pessoas, falta de apetite, ela não consegue comer. Não consegue dormir. Não consegue dormir, né? E você sabia que a questão de não conseguir dormir é exatamente por conta da ansiedade aí, né? Pode ter tudo
a ver com a ansiedade, a pessoa ela fica muito elétrica. Isso. Né? Os pensamentos, eles ficam recorrentes, né? Um pensamento acelerado e ela não consegue desligar, então ela acaba não conseguindo dormir. Tem muitos problemas também que eu ouço pessoas falando, Fabiane, eu preciso emagrecer, mas eu não consigo. E a gente acaba conversando com profissionais da área da saúde, por exemplo, né? O Gabriel Krause, ele é personal trainer, a gente conversa muito aqui na Rádio 104 e ele fala que existe também um estudo de que não adianta somente a pessoa cuidar da alimentação, a praticar exercícios físicos, mas se a sua mente também não estiver trabalhando legal, né, para que tudo isso possa acontecer de forma natural. Ou seja, pessoas que têm aquela ansiedade, eu preciso emagrecer e não consegue, também é ocasionado por causa da ansiedade? Isso entra também? Isso entra também. Por que será? É um tipo de ansiedade, né? O obsessivo compulsivo ou necessariamente a compulsão mesmo. Né? A pessoa ela não consegue ter o controle e ela só consegue se sentir bem quando ela está comendo. Dá uma sensação de prazer, né, ali de saciedade, mas não está saciando necessariamente a fome, né? Está saciando alguma outra coisa ali, porém momentaneamente. Momentaneamente, porque daqui a pouco ela volta a fazer de novo, buscar algo para ficar mastigando, né? Isso, exatamente, a compulsão, né? Mais. E não só a questão, assim, da comida, a pessoa que come, mas a pessoa que compra também. Verdade, existe a compulsão de compras, né? Isso, ela vai comprando, ela perde ali, né, a noção do quanto ela pode gastar, ela se endivida e ela continua porque é algo que ela não consegue parar. Algo que não consegue parar. E aí, o que a gente faz para parar? Né, cortar essa ansiedade? Existe um tratamento específico que a pessoa ou diminui ou para de vez, por exemplo? Então, a ansiedade, assim, ela vai sempre existir, né, a um nível leve, né, onde a pessoa, ela convive, porque é inerente à nossa vida, porém, existe o tratamento. Esse tratamento, ele pode ser, né, tanto ali um acompanhamento psicológico, em casos, assim, mais leves, onde a pessoa, ela consegue, né, através de uma mudança ali no comportamento. Mudança de humor também? Também. O processo cognitivo ali também, né? Os pensamentos. Você vai auxiliando ela e ela vai conseguindo ver o que está acontecendo e ela aprende a lidar com isso, né? Então, essa ansiedade, ela vai diminuir e ela vai conseguir lidar, né, com isso. Em outros casos, assim, um pouco mais graves, é necessário entrar com a ação medicamentosa. Isso. Onde o psicólogo, ele vai encaminhar, né, pro psiquiatra e essa pessoa, né, esse paciente, ele vai começar a tomar medicação. Eu já tive casos, assim, de paciente chegar pra mim tomando aí 5, 6, 7 tipos de medicamento e no decorrer da terapia, né, com o passar do tempo, essa pessoa passou a tomar, assim, 2 tipos de medicação só, né? Outras tomavam 1, 2, não toma mais, e outros que não tomavam passaram a tomar porque, assim, eu vi uma necessidade, né? Porque não era só uma questão psicológica, mas biológica também, porque a ansiedade, ela é tanto, assim, entra nessa questão de ambiente, né, do que acontece né, na vida da pessoa, quanto as pessoas que têm uma predisposição também, né, a ter ansiedade. Às vezes, se os pais já têm uma ansiedade, assim, né, exagerada, a pessoa, ela pode sim, né, ela tem uma maior predisposição. Então, às vezes é necessário entrar com a medicação e às vezes não, depende muito de cada caso. Quais são os casos, assim, de ansiedade que você mais atende no seu consultório? A TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa, ela não consegue desligar das coisas, ela fica sempre muito tensa, aquele pensamento acelerado, recorrente e achando que sempre, né, sempre a pessoa, ela tende a pensar coisas negativas. Negativas. Isso, sempre negativa, tudo vai dar Ninguém gosta de mim, nada na minha vida dá certo. Isso. E tem aquela Não vou conseguir casar nunca. E aí tem aquela famosinha frase assim, e se não der certo? E se não acontecer? E se eu não der conta? Né? Então isso acaba gerando aí uma ansiedade muito grande. Olha, aí nós assim, por alto já comentamos, mas a ansiedade, ela é uma doença assim como a depressão é diagnosticada?
Sim, ela é diagnosticada, porém a ansiedade ela não é uma doença. Ela passa a ser uma doença quando ela aí se qualifica, né, como um transtorno de ansiedade. Que aí entra os vários tipos, né, como você disse, já falou aqui, né, do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, o TUT, da TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né, então assim, aí sim ela se torna uma doença que requer tratamento. Por exemplo, como funciona, por exemplo, o tratamento, né, do profissional, do psicólogo e o psiquiátrico? E também, por exemplo, existe também o neuro, né? Esse tratamento, você encaminha para o psiquiátrico, né? Ou você encaminha para o neuro de acordo com os transtornos do seu paciente? De acordo. Você já pode observar ali para qual profissional você deve indicar uma pessoa que tenha grave, né, crises de ansiedades, por exemplo? Exatamente, Poliana. A gente faz, assim, a avaliação. Na avaliação, você vai identificando, né, do que aquela pessoa mais necessita. Se é uma questão, assim, neurológica mesmo, ou se é mais uma questão pro psiquiatra. Geralmente, um ou outro acaba tratando. Tem gente que não vai no psiquiatra, até mesmo por uma questão de preconceito. Então, quando fala, assim, neurologista, né... que é o médico... Parece que a pessoa, ela consegue aceitar melhor. Né? Mas ambos atuam aí, né, na saúde mental também. É verdade. Por exemplo, a ansiedade e medo, eles estão sempre associados? Geralmente sim, não dá para afirmar, né, 100%, mas a ansiedade ela é ocasionada pelo medo, né, como você disse, e se não casar? Né? Então, assim, o medo de não casar pode desencadear uma ansiedade. Né? Eu tô trazendo o seu exemplo aí, porque foi o que você, né, trouxe. Sim. Né? A pessoa vai viajar de avião, né? Nossa, se acontecer alguma coisa, se o avião der algum problema, se esse avião cair, né? Então, vem o medo do avião cair, logo, né, ou junto ali, já a ansiedade. E como funciona, por exemplo, os remédios psiquiátricos com acompanhamento do psicólogo? Ou não precisa mais procurar o psicólogo a partir do momento que você começou a tomar remédio, não preciso mais fazer terapia? Precisa. Aí é que precisa, sim. né? É comprovado cientificamente que é muito mais eficaz, né, o tratamento aí para o paciente quando há a junção, né, desses dois profissionais, do psiquiatra, que entra com a ação medicamentosa, e do psicólogo, né, que entra com a psicoterapia. Não necessariamente o paciente ele vai precisar do medicamento, né, como eu já disse anteriormente. Porém, quando necessário, porque assim, o medicamento, ele vai agir ali no sintoma, né? A pessoa, ela tá muito ansiosa, ela vai tomar uma medicação que vai diminuir essa ansiedade. Ela não tá conseguindo dormir, ela vai tomar uma medicação que vai fazer com que ela durma melhor. Ela tá comendo compulsivamente, então vai ter uma medicação que vai ajudar a equilibrar, a controlar essa compulsão. Geralmente, quando as pessoas estão muito atacadas, vamos falar assim dessa linguagem, muito atacada, né, com crise de ansiedade, a pressão delas tendem a subir também. Você já ouviu? Sim, nossa, muitos relatos no consultório sobre isso. Muitos relatos, né? Sim. Ou pressão muito... Você já ouviu, assim, relatarem pressão baixa? Geralmente ela sobe. Por que será? Alto índice de estresse? Isso, alto índice de estresse, ali a pessoa sempre muito tensa. Muito também, tensa. Né, muito tensa. Então, acaba influenciando aí, né, a questão da pressão, né, da taquicardia. Tem pessoas que acham que vai ter um ataque mesmo cardíaco e que vai morrer, né? Inclusive a crise de pânico, né? Às vezes a pessoa começa a ter a crise do pânico e são ataques de pânicos recorrentes, né, que a pessoa, ela acha que ela vai morrer. Uma taquicardia, a pressão no peito ali é muito grande, né? E às vezes ela vai parar no hospital porque ela não sabe o que está acontecendo.
É verdade. Bom, você está ouvindo o programa Comunidade Ativa. O tema de hoje é ansiedade e a nossa convidada especial é a psicóloga Fabiane Gea, psicóloga clínica. Ela atende aqui em Alta Floresta, na Clínica Pro Saúde. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já com mais assuntos referentes à ansiedade. Você tem alguma pergunta para fazer, né, para a psicóloga Fabiane Gea? Mande agora mesmo, tá certo? No 364-2667 ou pode mandar também no Instagram da Rádio 104 ou no meu WhatsApp 993170315. Comunidade Ativa volta já já. Dez horas e 31 minutos, já estamos de volta. Para você que está ligado, curtindo a programação da Rádio 104 FM, Pedro Martins, lá da Banca do Pedrão, está ligado, né? Inclusive mandou algumas perguntas que envolvem ansiedade, né? Mas voltamos a conversar aqui com a psicóloga clínica Fabiane Gea. Estávamos aí falando sobre o tratamento, né, psiquiátrico em relação aos pacientes tomando medicamentos e também aos pacientes que devem continuar o tratamento com a psicóloga, né, acompanhamento, né, com o psicólogo fazendo as terapias. Isso, Poliana, isso mesmo. Porque assim, como eu estava dizendo, a medicação ela age no sintoma, né? E a psicoterapia ela vai agir na causa dos sintomas. Muitas vezes a pessoa ela não consegue saber o que está causando a ansiedade, né? E ali na psicoterapia ela consegue identificar. E aí é algo também que ela vai levar para a vida dela, né? Ela, a partir, né, quando ela vem para a terapia, que ela aprende como funciona, ela leva para a vida dela e sempre quando ela se sentir ansiosa, ela vai começar a perceber o porquê, né? Ela começa a identificar ali o motivo e assim ela consegue lidar melhor, né, com cada situação que causa aí a ansiedade. É verdade. E assim, a pergunta que não quer calar. Por que as pessoas têm tanto medo ou receio, não sei qual seria a palavra adequada, para procurar um profissional, né? Por exemplo, de um psicólogo para falar desses problemas, dos traumas, né, da própria pessoa? Por que geralmente existe esse bloqueio? Existe diferença, por exemplo, minha mãe é minha melhor amiga, eu vou conversar com ela, eu não preciso procurar um psicólogo. Existe essa diferença? E por que as pessoas têm esse certo bloqueio? Eu vejo que existe esse certo bloqueio, não existe? Existe sim. Na realidade é porque ainda é um tabu, né? Nós, enquanto profissionais da saúde, a gente vem tentando quebrar esse paradigma, né, de que psicólogo, psiquiatra é coisa pra louco, né? Porque Sim. As pessoas costumam dizer assim, quando você fala, nossa, por que você não procura uma ajuda psicológica? Por que você não vai num psiquiatra, ver o que tá acontecendo? A pessoa, ela já vem com aquela resposta pronta. Eu não tô louco, o que eu vou fazer lá? Eu não tô louco. Exatamente. Não preciso tomar medicamento, não preciso procurar, tô ótimo, tô bem. Isso. E na realidade, é o contrário disso, né? Muitas vezes é pra gente não ficar louco, né? Na correria que a gente tem, assim, no dia a dia, com tantos afazeres e com tanta coisa, né, nesse mundo assim que é uma loucura, a gente precisa cuidar, né, desse bem precioso que é a nossa saúde mental. Então, né, tá muito relacionado lá no início com a loucura, né? Então as pessoas elas ligam, né, muito o psicólogo e o psiquiatra, né, a questão dos hospitais psiquiátricos de antigamente. Usava aquelas camisas de força, né, que a gente vê nos filmes. Isso. E muitas vezes as pessoas que estavam nos hospitais psiquiátricos, elas nem tinham problemas psicológicos. Sabia disso, Poliana? Não, Muitas não sabia. vezes é porque eram indigentes, assim, ou as prostitutas, né, as pessoas muito pobres, assim, que não tinha família, as pessoas de rua. Então, para que essas pessoas, elas não ficassem incomodando, né, vamos dizer assim, entre aspas, a sociedade, elas eram colocadas, assim, em hospitais psiquiátricos, né, quando na realidade elas deveriam ser acolhidas, né, de um modo diferente, né, serem ajudadas. Eu já vi muitos filmes, mães solteiras, né? Isso. Pessoas que eram
assim, extremamente excluídas da sociedade. Isso, exatamente. Né? E aí, hoje em dia, ainda se tem esse tabu, mas que já está sendo quebrado, né? Eu me lembro que logo que eu me formei, as pessoas procuravam menos o psicólogo. Procuravam menos, assim. Agora já procuram mais, né? E as pessoas até admitem, assim, que fazem, né, psicoterapia ou que vão ao psiquiatra, elas já conseguem admitir isso. E outra coisa, assim, é muito difícil as pessoas procurarem também, principalmente o psicólogo, porque, assim, geralmente são questões muito dolorosas para a pessoa, né? Traumas. Isso, né? fica mexendo na ferida do passado. Eu sempre digo isso, que é como se as feridas, elas estivessem abertas ali, e o psicólogo, ele vai trabalhar, então vai estar mexendo nessas feridas para que haja o processo de cicatrização. Então é muito doloroso para a pessoa. E então, se não mexer nessas feridas, não vai se curar. Porque às vezes as pessoas falam assim, é melhor esquecer, só que é algo que não se esquece. Não esquece. Né? Está para sempre marcado ali no seu inconsciente, então uma hora ou outra isso vai vir à tona, né? Alguma coisa que vai acontecer aqui no seu presente que vai trazer de volta, né, a mesma sensação que você teve lá atrás, ou que vai fazer você relembrar. E tudo aquilo que não é tratado, a tendência não é sumir, não é desaparecer, não é esquecer. Não, isso acaba ficando cada vez mais complicado, né? Aumentando cada vez mais. É verdade. Por exemplo, eu tenho aqui várias perguntas para fazer, mas uma delas, por exemplo, a ansiedade, ela causa problemas no sono, como você mesmo disse, né? Sim. E a partir de quando é necessário a terapia com o psicólogo? Por exemplo, a partir de quando eu me olho no espelho e falo, Poliana, agora não tem jeito, eu tenho que procurar, né, a um psicólogo, porque desse jeito eu não vou aguentar, não vou conseguir superar os problemas do dia a dia. A partir de quando? Eu costumo dizer, assim, que tudo que você age como prevenção é muito melhor, né? Então, não necessariamente quando você tem um transtorno, quando você tem alguma dificuldade, que você deve procurar o psicólogo. Você pode procurar antes disso, né? Porém, a gente sabe que a nossa realidade é algo bem diferente. A pessoa, ela vai, até mesmo nos médicos, assim, né? Vai quando a coisa não tá... Não tá boa. A boa mesmo, a pessoa não quando você não para de chorar, quando você não tá dormindo, quando você tá com crises. Mas, assim, quando a pessoa perceber, né, que está causando prejuízos, que essa ansiedade está causando prejuízos na vida dela, né? Que ela está comendo demais ou não está conseguindo comer, que ela não está conseguindo dormir ou está dormindo demais, às vezes no caso de uma depressão aí que a pessoa ela só quer dormir, né? Ela não quer ficar acordada porque é uma forma de fugir da realidade, de fugir da dor, né? Tem pessoas que gostam de tomar remédios para dormir noite e dia. Isso. É exatamente para isso, né? Para fugir daquele sentimento ruim que ela tá sentindo. Mas é muito melhor que a fuga é você enfrentar o que você está sentindo para que você consiga tratar isso, né? Trabalhar isso. Fabiana, eu já ouvi, não sei se assim, através dos estudos é verídico, mas por favor, se você puder me responder, o nosso subconsciente, por exemplo, eu tenho um certo problema de chute, a gente fala chute, né? Ou a gente fala, como se diz, ansiedades, medos e tal, mas assim, eu às vezes nem sei o porquê, mas isso pode ser ocasionado da gestação da minha mãe, através da minha mãe? Pode acarretar os problemas que ela teve na gestação e trazer para a minha vida coisas que, medos ou ansiedades ou insônias, enfim, né? N fatores que levam eu a ter esses problemas. Só que nunca nada aconteceu comigo. Por que que isso? Hoje eu acredito, eu já vi muitas pessoas falando e diz que existe tratamento, né, para pessoas que sofreram algum tipo de problema, mas a mãe, não de fato o próprio paciente. E o paciente sofre, às vezes, mais do que a própria mãe que viveu aquele problema em tal época. Você já ouviu falar sobre isso? Na realidade, o paciente, ele faz parte, né, dessa história da mãe ali, né? Ele, desde o momento em que ele foi concebido, aquilo que a mãe sentia, esse feto, esse bebê, ele também sentia. Sentia. Né? E aí, quando ele nasce, muitas vezes essa mãe, ela, através do sentimento dela, ela também acaba reforçando
relatando isso, né, que a criança sentiu, a criança vai crescendo, ou às vezes ouvindo, né, o que a mãe relatou, o que passou durante a gravidez, aquilo ali vai marcando, né, querendo ou não, tudo que acontece na nossa vida é gravado no nosso inconsciente. Né, e o nosso inconsciente, ele é atemporal, ele não envelhece. Sabe? Muitas coisas você fala assim, eu não me lembro. Então, assim, em psicanálise a gente costuma dizer assim, que é algo que o paciente ele sabe, mas não sabe. Sabe porque está ali, mas não sabe porque não se lembra. Então, conforme o atendimento ali, o tratamento, ele vai acontecendo, o paciente ele vai trazendo essas coisas, né, do inconsciente para o consciente. Ele vai tomando consciência e aí ele vai conseguindo enfrentar, né, vai conseguindo reverter isso, fazer de um modo diferente, né, aquilo que ele tem passado durante toda a vida. É verdade. Você está ouvindo o programa Comunidade Ativa, todas as quintas-feiras ao vivo aqui pela Rádio 104 FM. Hoje o tema é ansiedade. A nossa convidada especial é a psicóloga clínica Fabiane Geia e nós estamos aí tratando assuntos de grande importância. Você que sofre de ansiedade, você tem crises de ansiedade ou já sofreu ou conhece alguém, né, que passou pelos mesmos problemas, pode mandar aí sua mensagem. Nós estaremos aqui atendendo as participações. Logo mais, reforçando o convite, você também pode acompanhar esta matéria na íntegra no site Floresta Notícias, tá certo? Toda semana um tema diferente, hoje um tema importantíssimo, é um tema universal, né? Ansiedade. O mundo inteiro sofre pelo mesmo problema, né? E remédio específico não tem. O que você aconselha, né, para os ouvintes da Rádio 104 FM? O que você pode falar assim como profissional, né, da área da saúde mental? Conselho que você pode dar para pessoas que sofrem incansavelmente por ansiedade? O principal conselho, Poliana, é que essas pessoas, elas se olhem, né, com amor, se coloquem em primeiro lugar e que cuidem de si, né, que assumam as rédeas da própria vida. Porque muitas vezes a gente espera que o outro faça alguma coisa por nós mesmos. Mas somos nós que devemos nos posicionar na vida e fazer aquilo que é necessário, né? Buscar uma ajuda, né? Ir para o psicólogo, ir para o psiquiatra se necessário, né? Porque é a única forma aí de realmente estar cuidando, né, dos transtornos de ansiedade ou, né, de qualquer um outro transtorno que venha a acometer as pessoas, porque ninguém está livre, né? Então é necessário sim buscar ajuda, né? A pessoa que busca ajuda, ela não é uma pessoa fraca, muito pelo contrário, é uma pessoa que está disposta, né, ali a enfrentar a situação, a buscar qualidade de vida, né, e a viver o melhor que a vida tem para oferecer. É verdade. Uma curiosidade, Fabiane, quando você foi, né, estudar, fazer psicologia, o que levou você a buscar esse conhecimento e se tornar uma profissional da área? O que levou você a estudar psicologia? Bom, a realidade é que eu sempre gostei de ajudar outras pessoas, né? Mas até então, quando eu fui para fazer uma faculdade, eu não sabia exatamente o que eu queria. Então, o que tinha mais próximo, o que eu tinha condições de pagar na época, né, por uma questão financeira também. E aí veio a psicologia. Fiquei entre fisioterapia e psicologia. Mas alguma coisa ali na psicologia me chamou. E quando eu comecei a cursar, sabe quando vem aquela paixão, assim, que você se encanta com os temas e você, sabe, você se encontra. Mais, você fala, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero entender como funciona a mente, eu quero entender por que essas coisas acontecem, por que as pessoas entram em imenso sofrimento, né, pela questão psicológica. Eu quero saber, eu quero entender e eu quero atuar nisso, né? Então, assim, esse amor pela profissão, ele foi crescendo a cada dia, né? E hoje eu tenho certeza absoluta de que foi a melhor escolha que eu fiz, né, pra minha vida.
E sou apaixonada pela psicologia e vibro, assim, com cada vez que eu vejo um paciente evoluindo. Não tem dinheiro que pague. Eu fiz essa pergunta porque, assim, os seus olhos, eles brilham, né? E você fala com tanto amor, com tanta empolgação, assuntos que nós estamos tratando tão sério e tão importante, de grande relevância para o mundo inteiro. E ouvir você falar, né, até nos emociona, porque muita gente sofre. Neste momento eu não tenho noção de quantas pessoas estão nos assistindo, estão nos ouvindo e tem, assim, graves problemas com ansiedade, com depressão, bipolaridade, esquizofrenia e vários outros temas. Às vezes não procuram porque não tem condições financeiras, às vezes não procuram porque não tem conhecimento de que não existe psicólogo, psiquiatra ou qualquer outro profissional da área mental, né, que cuida da sua saúde mental, porque você tem que ir lá tratar porque você tá doido, porque você é uma pessoa, né, que vai, se os meus amigos souberem que eu estiver indo no médico, tomando remédio, vai achar que eu tô, né, e ter medo de acabar sendo excluído. E não, né, assuntos assim de grande importância para toda uma sociedade e que o Comunidade Ativa está trazendo uma grande profissional como você para estar levando aí algumas informações. Obviamente o tempo é muito pequeno, é curto para a gente estar falando de um tema que uma pergunta te leva a outra e outra te leva a outra, mas assim, muito obrigada, né, por você ter aí disponibilizado um pouco do seu tempo e ter vindo aqui para a Rádio 104 FM nos dar aí uma aula, né? Hoje você deu uma aula para a gente de psicologia. Eu que agradeço, Poliana, agradeço o convite, né? Agradeço aí a cada um dos ouvintes, né, que está nos ouvindo aí. Espero ter contribuído de alguma forma. E aí, sim, na verdade, eu não olho para isso como uma aula, porque cada vez que a gente fala sobre esse assunto, é como se a gente estivesse aprendendo mais, né, através das perguntas que nos direcionam, te faz pensar sobre aquilo, te faz lembrar, né, da sua clínica ali com os pacientes, né, de cada caso que vem. Então, realmente é muito gratificante. E só gratidão a vocês pelo convite. Eu que agradeço. Para a gente fechar aqui, crianças têm procurado o seu consultório ou somente jovens, adolescentes, adultos, idosos? Qual a faixa etária que tem buscado o tratamento com você? Crianças também sofrem de ansiedade. Porque é bom a gente colocar para os pais que estão ouvindo e que têm filhos pequenos, que falam, isso aqui é porque criança é arteira mesmo. Ou fulano é mais timidozinho, é quietinho, não precisa, se preocupa não, que não tá doente não precisa de psicólogo não, isso é frescura. É importante a gente também colocar, né, um alerta vermelho para quem tem pais que os filhos têm um comportamento diferenciado. Exatamente. Né? Os pais ali, eles conseguem, né, identificar quando a criança ela realmente tem alguma coisa que precisa ser tratada, né? A ansiedade, ela comete as crianças também. Eu atualmente estou atendendo crianças a partir de 9, 10 anos, né? E já na pré-adolescência, adolescentes, adultos e idosos também. Então todo esse grupo aí tem me procurado e eu tenho atendido, sim. Tá certo. E pessoas que cuidam de parentes ou amigos que são, a gente fala, cuidadores, né? Cuidadores, que cuidam de pessoas que têm assim, esses distúrbios mentais em casa. Você acha que eles também devem fazer terapia? Poliana, é extremamente importante, né? Porque acaba, assim, havendo uma grande sobrecarga, né? Uma preocupação, um cuidado ali, que além do cuidado com si próprio, ele tem que cuidar do outro também. Então é sempre muito bom que essa pessoa, ela tenha, assim, um acompanhamento. Atua aí como uma prevenção, né? Uma prevenção. Uma prevenção e como a lidar melhor com esse outro, né? Ajuda bastante, um suporte. Verdade. Muito obrigada, psicóloga clínica, né? Eu gosto de falar dos profissionais da área da saúde de um modo geral, tratar vocês como doutores, né? Muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite, né? Comunidade Ativa mais uma vez saindo aí à frente, trazendo sempre profissionais de várias áreas e hoje não foi diferente. Muitíssimo obrigado, gostaria que você fizesse suas considerações finais, Fabiane Gea.
Bom, só gratidão mesmo, Poliana, né? Foi um prazer estar aqui. Espero ter contribuído, sim, né? E qualquer pessoa, né, que tenha interesse, que tenha alguma curiosidade, pode estar entrando em contato comigo, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Pra estar me fazendo, né, perguntas. Às vezes, aqui como o tempo é corrido, né? A gente acaba não conseguindo responder todas as perguntas, né? Mas caso alguém tenha interesse de saber um pouco mais, né, sobre o tema, como identificar, né, o que fazer, pode estar entrando em contato, né? E pode, né, também estar entrando em contato caso queira, né, agendar uma avaliação aí para saber certinho o que está acontecendo. Tá certo. Muito obrigada. Ótima quinta-feira para você. Por aqui encerramos mais um Comunidade Ativa. Direção-geral Joslaine Dias, assessoria Cleusa Tolotti, produção Rudinei Balcher, apresentação fica por minha conta, Poliana Martins. Quinta-feira que vem a gente volta com mais um tema. Aguarde, que a gente volta sempre com muitas novidades e com muito mais. Está na 104, então tá tudo ok. Muito obrigada.